Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, conhecidos, amados, de longe e de perto, famílias. Bom dia, amados, queridos irmãos. Eu oro ao Senhor por cada um de nós, por cada um de vocês e por mim mesma, pela sua misericórdia e a sua mão está estendida sobre cada um de nós, por nos ter guardado e nos oferecido mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo alimento. Obrigada pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Obrigada, Senhor, por nos teres protegido e livrar do maligno. Agora, Senhor, meu Deus, eu oro ao Senhor para que tu, Senhor Jesus, venhas com o teu poder, com o sangue do teu Filho amado Jesus, meu Deus, seja derramado sobre cada um de nós e coloca a colher os nossos olhos, prepara os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e prepara o nosso coração para receber este ensino. Usa-me, Senhor, para a tua glória. Agora eu quero, Senhor, te pedir graça e misericórdia e que me ajudes a ensinar, a explicar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados, vocês sabem, todos os dias nós temos aqui uma leitura diária para aqueles que me conhecem, glória a Deus, e para aqueles que não me conhecem, glória a Deus também, mas não tenham medo, porque Deus é amor. Ele usa cada um de nós para ser usado como uma flor, como um jardim aqui nesta terra. Nós hoje temos como leitura bíblica, encontra-se em 1 Coríntios 14, do versículo 6 ao 12. O apóstolo Paulo, ele aqui começou a ensinar sobre os dons espirituais sobre a igreja. Muitos não entendem o que é falar em línguas, muitos não entendem o que é orar em línguas, muitos não sabem porque ainda não foram batizados com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, eu posso dizer para vocês, é uma pessoa. Ele está connosco todos os dias, porque Ele é Espírito. É o Espírito de Jesus. Por isso, faz o que te apraz no nosso meio, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos como leitura hoje, é o número 72, e o título da mensagem é O Início do Céu. Aleluia! O Início do Céu. E eu vou começar a ler do versículo 6, que era aquilo que eu estava a dizer no princípio, e o Senhor dá-nos entendimento da tua palavra em nome de Jesus. O apóstolo Paulo começou por dizer: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhe serei útil, a não ser que lhe leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso das coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta, a citar, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não imitar um som, claro, que se preparar para a batalha, quem se preparar para a batalha. Assim, acontece com você e comigo, se não preferirem palavras compreensivas com a língua, com alguém sabe o que está sendo dito. Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Que o apóstolo Paulo está a dizer. Se vocês chegam ao pé de alguém que ainda não tem a revelação do Espírito Santo, mas vós não tirastes tempo para lhe ensinar a sã palavra, eles não vos entendem. É a mesma coisa com um de nós, eu ser portuguesa e um outro ser inglês, e eu não entendo, ele não me entende a mim, acabamos por ser estrangeiros e não entendemos nada. Assim é os dons do Espírito Santo. Tem que haver alguém na igreja que ensine e uns que ensinem, uns que expliquem o que é que quer dizer para nós entendermos o que é os dons espirituais. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Toda a vida, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado que alguém está falando, isto é o irmão Paulo a falar, serei estrangeiro. Para quem fala, e ele estrangeiro para mim.
Se eu falar para uma pessoa russa ou inglesa que não tem essas línguas, eu sou estrangeira para ele e ele é estrangeiro para mim, porque nós não nos conseguimos compreender. Assim acontece com vocês, diz o apóstolo Paulo, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais. Há muitos que estão ansiosos para terem dons espirituais, mas não querem passar pelo processo, não querem a disciplina do Espírito Santo. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ele está a querer dizer, procurem crescer pelos vossos pastores, pelos vossos professores, pelos vossos líderes, para trazer edificação para a igreja. Amém? Então o 26 começa por dizer assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reunirem? Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo isso seja feito para a edificação da igreja. Eu agora pergunto, quem é a igreja, amados? A igreja é você e eu, é todos aqueles que têm a revelação do Espírito Santo, é todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, é todos aqueles que caminham pela fé na palavra de Deus. Amém? É isso. Então agora eu vou começar a ler o livro diário, o pão diário, que a escritora tem-nos uma mensagem para nós entendermos melhor o que é que nós somos na obra no Jardim de Deus. Portanto, aqui, como ela fala, como a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 14, versículo 12, fala para nós: o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais. Busque os dons que fortalecem a igreja. A igreja somos todos nós, aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela aqui começa por aplicar, a dizer, um jardim botânico renomado foi um local escolhido para um encontro de toda a comunidade da igreja. Eu não me lembro, quando eu comecei na caminhada cristã, fazermos encontros à beira de um lago, num jardim, na floresta, na praia, cantarmos hinos e louvarmos ao Senhor. Era lindo, irmãos, é lindo. Mas isso vai acontecer de novo no nome de Jesus. Enquanto eu caminhava pelos jardins, diz ela, desfrutando dos belos arredores tratados por pessoas que conhecem e amam plantas, percebi que a noite estava rica em símbolos de como a igreja deve agir. A igreja deve agir com quê? Um pequeno indício do céu na terra. A igreja tem que ter a palavra da vida eterna, tem que ter o amor de Cristo nela. Um jardim é um lugar onde cada planta é colocada no ambiente em que crescerá. Os jardineiros preparam o solo, protege as plantas e garante que cada uma receba a nutrição necessária. O resultado é um lugar belo, colorido e perfumado, do qual as pessoas desfrutam. É verdade, irmãos. Eu quando vou ao meu jardim, ao meu quintal, eu gosto muito de plantas e quando elas estão a florescer, eu me sinto alegre e feliz. E algumas delas deitam um cheiro tão bom, um perfume suave. Assim é a palavra e os filhos de Deus têm que ser. Como um jardim, a igreja deve ser um lugar onde todos trabalham, juntos para o bem comum. Um lugar onde todos florescem, porque é seguro. Um lugar onde as pessoas são tratadas conforme a sua necessidade. Está escrito em 1 Coríntios, como nós lemos, 14, 26. Como plantas bem cuidadas, as pessoas que crescem em um ambiente saudável têm uma doce fragrância que atrai outros a Deus, porque manifestam a beleza do seu amor. A igreja não é perfeita, não, mas é de facto um indício do céu. A igreja não é perfeita, amados, porque nós somos pessoas
Cada um tem o seu caráter, tem o seu pensamento, tem a sua maneira de ser. Mas todo aquele que está disposto a ser o jardim de um bocadinho do céu, pois o Espírito Santo nos auxilia e nos ajuda. Fiquem com este pensamento. Eu agradeço a Deus por Ele me usar como uma planta do seu jardim. E eu creio, pela fé, que muitos irmãos meus, muitos amigos meus, são usados como planta do jardim, do cheiro suave, do Evangelho da Palavra. Eu oro ao Senhor por todos aqueles que estão comigo na leitura diária, por aqueles que de longe e de perto, por aqueles que ainda não fizeram a confissão da fé, que eles venham a ser regados, cuidados e que cresçam para darem fruto e fruto com abundância. Que é onde caia o perfume do amor, que cresça uma verdadeira planta, um pedaço do céu. Obrigada, Senhor, por as vidas que já são salvas. E obrigada, Senhor, por aquelas que ainda sabem salvar. Eu oro pela salvação de muitos e oro ao Senhor para que nos dê os dons e nos mostre os dons espirituais, que nos revele a sua vontade. Não a nossa vontade carnal, mas a vontade do Espírito Santo seja derramada em cada um de seus filhinhos amados. Amém. Pai, muito obrigada por esta leitura bíblica que consolou o meu coração. Eu costumo dizer, quando eu falo de salvação, e creio pela fé, que o Senhor um dia, que o meu jardim está florido no céu, mas só Deus o sabe, porque eu também falho. Mas o Senhor é misericordioso e é benigno e é bondoso. É preciso reconhecer cada um de nós o nosso erro e ser rápidos a amar e perdoar e ser perdoados e pedir perdão a Deus. Amém? Por isto eu vos deixo com esta palavra, com este pensamento. Pai querido, fala com cada um de nós, toca no coração daqueles que estão enfermos, que estão tristes, abatidos, sem esperança, mas Tu és a única esperança. Jesus é a única esperança. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Não há outro caminho senão através de Jesus. Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso irmão mais velho, Cristo foi à cruz por mim e por si, Cristo é o nosso maior amigo. Crê nestas palavras, amada, porque isto tudo está na sua palavra de Deus. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Muitos estão aqui na altura da Quaresma a orar ao Senhor. Eles dizem que estão no tempo da Quaresma, que é o tempo que Jesus estava a sofrer para ir para a cruz. Jesus já foi à cruz há 2000 anos atrás. Ele está no céu. Ele apenas quer que nós sejamos todos plantas e flores no seu jardim, aqui na terra, porque Ele é o melhor jardineiro, é Jesus Cristo. Amém? E amém? Eu vos abençoo, amados, em nome de Jesus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus o permitir. Eu vos amo e Cristo também. Amém?